Tradição, luxo e requinte, essas podem ser três palavras que definem muito bem os modelos da Land Rover e da Range Rover em especial. O Defender, como a gente sabe, historicamente é um carro bruto, mas nessa geração atual, a gente já falou do 110 há algum tempo, ele traz mais luxo e, logicamente, a mesma capacidade fora de estrada. Hoje é dia de falar do 130, passei uma semana com esse carro, é a nova versão 130 que traz a maior novidade dessa versão. Vou falar agora do tamanho, mas sem dúvida nenhuma é a opção de levar 8 passageiros com muito conforto. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha! Land Rover Defender 130 ou Defender X, 5,38 metros de comprimento por 2,11 metros de largura com os retrovisores. Ele é 34 centímetros maior do que o Defender 110, porque leva 3 passageiros a mais aqui, né? 2 com conforto, mas tem uma opção do terceiro também. E o que é interessante desse carro é que eles fizeram um trabalho muito legal, que o carro permanece todo bem ajustado em termos de dinâmica de design. Ele tem esse desenho que parece uma caixa mesmo, é todo quadradão, mas isso é ótimo para levar os passageiros por conta da altura do teto. Eu até brinquei, comentei outro dia, que é testar o Bernardão, que é o Willys alongado, né? Aliás, teremos o Willys em breve na garagem. Apareceu a foto aí do Bernardão, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece. Mas o Defender, sem dúvida nenhuma, que nessa geração atual, ele chegou com conforto, com estilo, com requinte, a capacidade fora de estrada também, mas, logicamente, a gente brinca, né, com um carro desse valor e com módulos e tal, dificilmente a pessoa vai colocar ele na lama. Mas, por outro lado, é um carro que tem capacidade e nos eventos da marca eles fazem coisas bem legais, como a gente já viu em algumas matérias. Então, tem a capacidade que é o mais importante, né? Ele faz o que o outro faz também, logicamente com módulos e tudo mais, são outros cuidados, outros sensores e tal, que você não tem preocupação com os mais antigos. De qualquer forma, é um carro que permanece aí com uma tradição muito grande, né? E essa questão da novidade, essa geração nova, acho que um dos destaques é justamente ter mantido esse desenho clássico. Então a gente tem aqui, por exemplo, esses detalhes que a gente via na versão antiga. Essa cor esse marrom, se fosse comprar um, eu nem ia olhar outras cores do catálogo. Essa cor é muito bonita, bonita demais. Então o Defender aqui em destaque, essa parte preta do capô também alusiva à versão mais clássica. E o conjunto óptico, além da eficiência, a questão toda do DRL, da identidade visual da marca, e essas questões são importantes aí em termos de marketing também. Daí você me pergunta, pô Belotti, e esse carro de modo geral? É um carro grande, 5,38, 2,11, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho esse carro dentro da vaga do meu prédio, e logicamente ele cabe bem lá, mas logicamente também uma coisa que ajuda muito é a tecnologia hoje em dia. A gente tem não só várias câmeras, então a câmera 360 no retrovisor e tal, mas a gente tem aqui, ó, sensores. E uma coisa que ficou legal é que eles posicionaram os sensores num local que faz todo sentido para um carro alto, aqui embaixo. Então você consegue identificar qualquer coisa, né? Se o cara, seu vizinho de garagem, tiver um 550 Spider, ele vai sair no sensor, pode ficar tranquilo que não vai ter problema nenhum, né, em identificar por conta da altura e de posicionamento do sensor, que a gente já chegou a ver, né? Que carros que tinham esse problema. Inclusive ele tem câmeras, ele tem os sensores e tem as câmeras nas laterais. Eu vou mostrar lá dentro que eles te dão uma perspectiva muito boa, na verdade, de maneira geral, sobre o espaço que você está manobrando, né? Essa versão X, essa combinação com os detalhes em preto, coluna B, coluna C, atenua muito em termos de design o tamanho do carro, né? Se aqui fosse cromado, por exemplo, a gente teria uma ideia um pouco diferente, do estilo. Mas isso ajuda bem. O detalhe que eu falei da câmera, tá vendo? Aqui. Outra característica bacana, ele tem uma suspensão pneumática, então nós temos um modo de acesso, o carro baixa, ele fica mais acertado, e aqui rodas de 22 polegadas. Mas uma característica que ficou muito boa nesse carro foi justamente a escolha dos pneus Continental, são 275/45/22. Eles têm um perfil mais alto, o que acaba sendo extremamente útil e confortável quando você está na estrada fazendo uma viagem, realmente bem acertado. E olha a parte traseira dele como é legal também, essa alusão
aos clássicos. Enfim, a Land Rover foi muito feliz no desenho desse carro e nessa ideia. Outra característica também útil, esses ganchos são de ferro mesmo, como devem ser, logicamente, para um 4x4. E aqui a gente tem um espaço grande. Agora a terceira fileira de bancos está aberta, fiz uma viagem com o carro, mas fora isso ele tem mais de 1000 litros de capacidade no porta-malas e sem a fileira de bancos, está aparecendo aí pouco mais de 300. Logicamente diminui bem, mas também essa é a proposta de modo geral da versão, você usar, né, usar os 8 lugares, ou 7 pelo menos, que já fica um negócio bem interessante. Aqui a gente tem um negócio bacana, para falar de modo geral, a segunda fileira de bancos, olha só o espaço interno. Essa fileira de bancos também você consegue empurrar esses bancos para frente, o que vai gerar um espaço maior para quem vai atrás, né? Eu vou abrir aqui. O acesso melhor, na verdade, é pelo outro lado, que o banco vai para frente e entra a pessoa ali. Mas só para passar uma ideia para vocês do espaço. A gente sempre fala de 7 lugares aqui e tem essa questão. Os 7 lugares é apertado. Sim, SW4, todos os outros 7 lugares são apertados. Esse aqui não é que tem um espaço gigantesco, mas o espaço, meus amigos, é ligeiramente melhor e 2 pessoas viajam aqui, dando uma acertadinha nessa terceira fileira de bancos. Quem vai aqui atrás consegue viajar com conforto. E o que eu comentei, tem um teto solar, teto panorâmico ali. Uma coisa interessante é também a questão do conforto, né? Nós temos aí ventilação específica, até o teto panorâmico específico para quem vai aqui atrás, então dá para andar com conforto, dá para andar com uma comodidade, né? E claro, quem vai aqui atrás então, nem se fala, né? A pessoa que vai viajar nesse banco aqui, ela tem à sua disposição o espaço para as pernas, 3 passageiros viajam bem, opção de controle total de ventilação, temperatura, direcionamento da ventilação, dá para ajustar tudo individualmente, 2 tomadas USB, aqui tem o teto solar panorâmico e aqui vocês têm uma ideia do que eu falei de espaço, que eu comentei do fato dele ser quadradão, tem uma vantagem grande, que é o fato de você ter um espaço muito bom para a cabeça, né? Se pegar uma pessoa alta aqui, tranquilamente, ela consegue andar no carro sem problemas, porque o teto é alto, e isso é uma grande vantagem. Aqui, logicamente, para quem gosta de guiar como nós, e uma grande parte dos nossos seguidores, 99%, essa é a parte mais legal do carro, sem dúvida nenhuma. Começando com o destaque aqui desse banco do motorista e passageiro, são 14 vias, ou seja, ele tem ajustes de tudo para encontrar a sua melhor posição de guiar, com uma coisa que eu gosto muito, 2 memórias de banco, né? 3 memórias de banco, aliás, melhor ainda, o que é ótimo. Sistema de áudio da Meridian, muito bom também, o sistema de áudio da Meridian. E aqui, vou fechar aqui a porta, aqui nós temos, eu vou dar partida, o banco se ajusta na sua posição, ele tem aquele modo de saída, né, que é o modo confortável, né? Aqui uma coisa legal, posição, então, lógico, com 14 opções, você ajusta, claro, da melhor maneira o banco, né, do motorista. Aqui na frente nós temos, esse painel, o acabamento, como eu falei, é um dos pontos fortes, o detalhe aqui das costuras, o detalhe do Defender aqui, todos os sistemas de segurança, ACC, alerta de tráfego cruzado, frenagem autônoma, então tudo isso você seleciona aqui do lado direito. E você tem aqui também a opção do painel, e ele te mostra todas as médias, eu vou falar daqui a pouco guiando, sobre as nossas médias de consumo na cidade, na estrada, consumo misto, é bem interessante também. Esse carro ele consegue surpreender em alguns aspectos pelo tamanho. E aqui nós temos essa tela de 11,4 polegadas com a multimídia, que você tem também todo o ajuste em todos os sentidos. Por exemplo, aqui tá vendo, ele te mostra a capacidade máxima de imersão, porque nós temos aqui, eu falei do modo de acesso na suspensão pneumática, então você pode abaixar e pode subir também a suspensão, então a suspensão fica bem alta. Dá uma olhadinha como ela fica aí totalmente alta, que é para um fora de estrada.
Olha só que interessante, essa é a altura off-road selecionada, a gente vê o trabalho das bolsas de ar, mas olha a altura, olha a diferença que o carro fica para a altura original que a gente viu antes, né? Olha que interessante, o sistema de bolsas de ar trabalhando e dentro do carro a gente consegue também ouvir, né, o sistema da bolsa subindo e baixando também. Então modo de acesso, modo normal e esse modo off-road. Interessante, né? Mas aqui, ó, não faça a travessia em água corrente. Bom, tem os avisos aqui, tem os modos dinâmicos, o modo automático, mas dá para você colocar também aqui em algum modo específico, como tradicionalmente tem no Terrain Response, bem desenvolvido esse sistema, né? Fora de estrada você consegue fazer tudo aqui. O sistema de, antes de falar desse daqui, vamos falar desse. O sistema de câmeras que eu comentei, né? Tá vendo? Aqui já está aparecendo um bloqueio diferencial, mas aqui, ó, o sistema de câmeras, nós temos câmeras nas laterais, câmera na frente, ou seja, você tem muita coisa interessante ali, justamente para te auxiliar. Ó, por exemplo, ó, eu vou colocar a ré, tá vendo? Tal, e tem, ó, as opções também são bem simples, né? Aqui ele está mostrando justamente o diferencial aberto, porque dá para bloquear o diferencial também, né? Você pode colocar nessa opção. O Info 4x4i justamente te mostra tudo, a altitude, os graus, quando você está inclinado, enfim, é muito completo. O bloqueio do diferencial que eu citei aqui, bem completo também. Aqui também é uma coisa interessante, ó. O Terrain Response configurável, você vai com um cara que entende off-road. Aliás, vale fazer um adendo, em breve nós traremos aqui no canal uma picape e faremos uma matéria 4x4 mesmo com o Luiz Carquejo, que a gente, quem se lembra, quem conhece a garagem há tempos, que eu vou botar essa matéria no final desse vídeo. Land Rover Defender 110, a nova, nós fizemos uma matéria clássica com a 110 antiga, né? E o Carquejo, que é o dono daquele carro, tem uma empresa de 4x4 off-road, entende tudo disso, e a gente vai, justamente, vou chamar ele para a gente fazer uma collab aí, porque não dá para entrar no 4x4 sem entender, né? Eu não faço isso, sinceramente. E aconselho as pessoas a não fazerem também. Aqui opções gerais, ó, câmeras que eu comentei, então tem a opção, tá vendo? Ó que legal, você consegue ver só o capô, enfim, você tem aqui a opção, aqui está no off-road, mas olha o on-road, é o que eu comentei das câmeras, justamente aqui, ó, tá vendo? Você tem uma câmera aqui, sensores embaixo, né? Aqui também na lateral, a visão 3D, enfim, é bem completo, tá vendo? É bem interessante. Peraí que eu voltei para cá, mas é bem legal, né? Essa visão 3D também do carro, né? Ele te mostra quando você dá seta. Ah, bacana. E aqui, ó, Apple CarPlay, modo Valet. Modo Valet é uma coisa que você pode travar essa tela. A Land Rover tem há vários anos, né, na sua linha. Ecodata dá uma ideia geral de quando você está usando de ar-condicionado, impacto, dica eco, histórico de uso do ar-condicionado. Nós temos aqui também o 800, já falei, saída com baixa tração, quando você é num lugar que tem uma toleira, alguma coisa assim. Olha esse aqui, dimensões do veículo, é o que eu comentei aqui. Não altera a altura do veículo, dirige com cuidado, mas ó, 5,38 por 2,11, é bem interessante também. Daí, aqui embaixo nós temos o câmbio da ZF de 8 marchas, bem escalonado também, tem uma função Sport para quem quiser. Porta-objetos, grande, entrada USB, USB-C, olha só que legal, tem uma nano entrada também do cartão, tem 3 tipos de entrada e mais, muito legal. E aqui uma outra coisa muito útil em viagens, nós usamos compartimento refrigerado, que não é novidade, a Land Rover já tem há vários anos nos carros, mas isso aqui, meus amigos, funciona, que é uma beleza, funciona muito bem mesmo. Muito bem, aqui é o que eu comentei com vocês, a minha vaga, né, que no meu prédio sorteia a vaga, mas olha que interessante, essa vaga realmente é muito boa para esse carro, mas tem uma questão também que a gente analisa aqui, esses pilares, né, eu vou até mostrar de frente para ter uma ideia e como fica, né, para entrar e sair, mas a vaga é bem acertada, como eu falei, com essa série de ajustes e câmeras e sensores, facilita muito para fazer qualquer manobra, mesmo num carro com quase 5,40 m.
E aqui, para impulsionar ou puxar esse gigante de 8 lugares, nós temos um motor de 6 cilindros turbo diesel com 300 cavalos, 66,3 kgfm de torque, bem acertado, bem ágil esse carro, e uma característica que ele é chamado de híbrido leve, como eu falei, um nome de marketing, né? Porque ele traz aí um alternador de 48 volts que ajuda em algumas situações de trânsito também. Agora a gente vai para a estrada para ver como esse carro anda bem e se desloca aí com suavidade e novamente conforto. Muito bem, pessoal, a gente vai começar as impressões hoje dentro da minha garagem. Eu vou mostrar para vocês essa questão que eu comentei das câmeras, da tecnologia embarcada, que auxilia muito quando você vai fazer manobras, mesmo em lugares mais apertados, né? Mostrei a vaga do lado de fora e vou apagar essa luz aqui interna. A gente sabe que a qualidade do vídeo geralmente com menos luz não é tão boa, né? Mas vamos lá, olha só que interessante. E essa vaga é boa, hein? Ela é interessante no ponto de vista de... ó, a gente tem aqui, ó, tá vendo? A gente tem uma série de ajustes, né? Olha, você tem câmera na lateral, tá vendo? Você consegue passar aqui realmente com tranquilidade, justamente utilizando as câmeras. Muito bem, agora estamos efetivamente na rua, né? E tem uma característica desse veículo que é muito bacana, que é essa aqui. Olha como ele se locomove com agilidade, com rapidez, com esse peso todo. Realmente a gente tem algo incrível, né? Se você for pensar nessa combinação do motor turbo diesel com 66,3 de torque, como ele é ágil, cara, é impressionante. Você fica você acha incrível, cara, você fica impressionado com a velocidade. E também, se pegar o 0 a 100 desse carro, as retomadas dele são muito ágeis, muito rápidas para o tamanho do carro, né? Quando você vê essas dimensões e tudo mais, é engraçado. Eu comentei aqui sobre que a gente ia para a estrada, na verdade, mudança de planos. Esse carro, originalmente, eu peguei ele porque na nossa família, todo ano a gente vai para Aparecida. A gente faz uma viagem para Aparecida para agradecer, enfim. Eu acho que para quem é católico é algo importante. Questão de fé pessoal, logicamente, falando a minha opinião, claro. E é um hábito que a gente começou a ter em casa quando a minha mãe estava viva ainda. E daí a minha sogra também. Então a gente vai todo ano, eu, a minha esposa, uma das minhas cunhadas, a minha sogra, a tia da minha esposa, enfim, a gente faz uma pequena excursão. Geralmente vão 5, 6 pessoas. Então a gente acaba, né, precisando de um carro um pouco maior. E daí, aproveitando essa ideia, eu pedi esse carro lá para a Land Rover, que a gente estava para testá-lo. Falei, pô, vamos aproveitar, pegar o carro e logicamente testar ele numa situação real, né, onde pessoas vão usar a terceira fileira de banco e tal. E isso que é legal, você levar alguém na terceira fileira de bancos que não é do meio automotivo. Essa cunhada minha que vai, ela é fisioterapeuta. Então é legal porque as outras 2 vezes que a gente foi para Aparecida, recentemente, a gente foi de SW4 com 7 lugares. E a SW4, logicamente, é uma outra história, né? Não se compara em termos de conforto, tal, com esse carro. E eu gosto de SW4, mas é diferente, né? Outra história mesmo. E foi legal, porque na verdade ela passou a opinião dela sobre o carro, falando que realmente ela achou confortável, principalmente nas entradas de estrada, aqueles retornos, né? Que você faz aquela volta, aquela circunferência. Ela falou, não, esse aqui eu não rolo no banco e tal. E olha que interessante, né? Como as coisas... É legal você ter uma opinião de alguém que está aí, um terceiro que não trabalha no meio automotivo, para te dar uma opinião sincera sobre isso. Porque, logicamente, eu acabo testando o banco do motorista na prática e mostro para vocês o espaço traseiro, ergonomia, espaço para as pernas e tudo mais, né? Que é o conceito de ergonomia. E logicamente eu não ando nunca no banco do passageiro, então fica mais difícil.
Então ela gostou muito. A minha sogra também, e a tia da minha esposa, elas também viajaram aqui na segunda fileira de bancos. A segunda fileira a gente já espera, claro, tem espaço e tudo mais. Mas uma coisa interessante sobre a terceira fileira de bancos desse carro é que é uma terceira fileira de bancos. Logicamente não é uma terceira fileira de bancos gigantesca, então você não vai ter o espaço da segunda fileira, mas não é aquela terceira fileira de bancos dos 7 lugares que a gente sabe e conhece no mercado. Commander, SW4, Pajero, enfim, esses carros têm um espaço bem mais apertado, né? Então dá para andar aí com mais conforto. E uma coisa interessante é que a história do Defender, ela é muito bacana, ou seja, é um carro que tem muita história para contar, e uma história camel trop, histórias de capacidade fora de estrada, enfim, é um carro que tem muita história mesmo, nas suas versões 90, 110, o 110 picape, é bem interessante. E daí dá pra gente imaginar uma coisa curiosa também. Você vai me perguntar, Belotti, esses Defender 130, ele vai estar rodando daqui 70 anos? Cara, não sei, provavelmente não, porque a gente sabe que hoje em dia nós temos aí muita eletrônica embarcada, muito módulo, e a tecnologia ela vai ficando ultrapassada quando vai mudando de geração, vai passando o tempo. Então essa é uma questão sempre delicada para os carros atuais. 2000 para frente, né, a gente pode meio que dar uma resumida. Eu acho que a tecnologia embarcada ela é muito boa quando o carro é novo, alguns anos depois, mas depois ela vai realmente ficando defasada, e isso acaba sendo um problema, né, para o carro virar antigo, digamos assim. Mas as qualidades do Defender são inegáveis, e é um carro realmente, além da capacidade fora de estrada desse carro, o ângulo de entrada, saída, vocês viram aquela opção off-road, né, o modo off-road, e essa é uma característica que a Land Rover e a Range Rover tem há vários anos. Em eventos que eu tive lá de ir, a gente já pôde conhecer e falar um pouquinho sobre isso e mostrar. É uma capacidade bem bacana mesmo, é uma raiz da Land Rover e que é preservada com muita importância pela marca, porque afinal é a própria história, né? A definição de Land Rover e Range Rover é o off-road também. Logicamente, você pega um Land Rover, um Defender como esse, como eu apresentei, já é um carro que tem luxo, tem conforto, tem toques de requinte, coisas que os primeiros e até as últimas versões não tem, porque era uma outra ideia de carro. Mas nos últimos anos, a Land Rover ela aproximou muito a Land Rover e a Range Rover. Como a gente sabe, Range Rover é a divisão de luxo da Land Rover, e a Land Rover aproximou muito os carros. Lógico, você pega a Range Rover, tem mais coisas de requinte, mas os Land Rover não ficam nada a dever em alguns aspectos não, nos carros atuais, nos modelos atuais. E o Defender de modo geral, começando falando pelo conjunto motriz, então motor câmbio. Lá fora tem outras opções de motorização, mas aqui essa motorização com 6 em linha, turbo diesel, esse torque que eu mencionei, cara, realmente é um negócio sensacional, porque a força que esse motor tem é muito grande. Então a gente tem um motor com muito torque, uma recuperação rápida, eventualmente numa ultrapassagem, numa retomada de velocidade, e uma capacidade de aceleração grande, como eu falei, para um carro desse tamanho, com esse peso e com essa proposta, que logicamente não é sair acelerando por aí, mas é um carro que faz bem, ele desempenha muito bem. E uma coisa interessante também, o pessoal não olha a faixa, uma coisa interessante também desse carro, a questão de consumo. Lógico, você fala, pô, do carro pesado, turbo diesel, consumo, cara, urbano, vou separar os consumos e falar do combinado. O consumo urbano dele, só na cidade, fiz 6,5, por aí, né? Na estrada, ou seja, naquela combinação que eu gosto de usar, que eu chamo de consumo misto, que aparece aqui na tela, consumo misto, a gente teve aí uma média de 10,5, o que não é ruim para esse carro, para um carro desse tamanho. E outra coisa interessante é a autonomia também, ele tem uma grande autonomia.
tanque grande de combustível. E na verdade, eu até vou usar a expressão do Bob Sharp, é mais um daqueles cruzadores, né, que são feitos para você atravessar longas distâncias. E de modo geral, eu acho que o Defender 130 ele chegou até para, digamos, preencher um nicho de mercado. É muito engraçado. Só, pô, mas um carro quase R$1 milhão, mais de 900 mil reais, vai fechar um nicho de mercado ou preencher um nicho de mercado? Vai. Sabe por quê? Principalmente a Kia parou de trazer o seu modelo, que nós não conseguimos testar, infelizmente, de 8 lugares. A única opção 8 lugares no mercado agora é essa aqui. E a gente sabe, o comprador médio desses carros, ele compra, manda blindar, e é isso, é o comprador médio, o cara faz isso, é o cliente que faz isso. Então, é interessante, porque agora, digamos, a Land Rover está sozinha nesse segmento. Ou para quem quer uns 7 lugares mais espaçoso, que é o ideal desse carro, 8 lugares é um pouquinho apertado, mas 3 crianças ali vão bem. Então, é interessante também essa visão, essa ideia de mercado, de você ter um carro desse tamanho para vender para esse nicho específico de compradores, né? Então uma sacada boa da Land Rover. E fora isso, é o que vocês estão vendo aqui, é um carro muito confortável. Aqueles pneus com perfil alto, eles foram um ótimo acerto. Eu imagino que por fora de estrada e para andar na estrada, cara, muito confortável. A gente foi aí fizemos essa viagem, eu faria uma outra para Serra Negra, foi adiada, mas sensacional, né? Realmente um carro realmente feito para você, principalmente pegar a estrada, grandes distâncias, viajar e curtir a estrada. Esse tema de áudio da Meridian. A última coisa para falar é que esse motor a diesel, ele tem um som bonito de ouvir. Você dá umas retomadas, umas aceleradas com ele nos kickdowns, você consegue ouvir o som é bonito. É que a gente acaba não ouvindo tanto o som do motor, por conta de, né, tá tudo bem abafado, mas não por conta disso que você vai ouvir o sistema de áudio da Meridian, você vai acabar aí se divertindo mais, ouvindo a sua música preferida. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e nos falamos. Até mais. É isso aí.